Olá, tudo bem? Como vão vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre botânica, né? Nós vamos continuar com os nossos estudos sobre os vegetais, entendendo os vegetais, como é que eles se comportam, quais suas características, suas funções, né? Fantástico esse mundo da biologia, não? Convido vocês para vir comigo agora. Vamos lá? Então, nós já falamos aqui sobre as raízes, já falamos sobre os caules, né? Já falamos sobre a anatomia das plantas, já falamos sobre diversos temas. Hoje nós vamos focar sobre as folhas. E convido vocês a... Só um minutinho. Convido vocês a irem no jardim de vocês, a irem no quintal, a irem na rua, né? E observar os vegetais e observar as infinidades de tipos de folhas. Cada folha, ainda que muitas vezes pareçam semelhantes, se você olhar bem cuidadosamente nelas, vocês vão ver uma nervatura diferente, um serrilhamento da folha, um formatinho da folha, um acabamento da folha. E nós vamos falar sobre isso hoje, né? Mas lembro que aqui a gente não fala exatamente, profundamente sobre tudo. Vocês têm que pegar essa base, esse conhecimento básico e aplicar. E aí, garanto a vocês, não vai ter erro nenhum na hora de responder a qualquer pergunta. Ok? Então são órgãos vegetativos normalmente verdes. Por que normalmente verde? Porque a gente tem folha vermelha, folha amarela, folha avermelhada, folha amarelada, né? Com diversos nuances de cores, né? Verde mais escuro, verde mais claro, certo? E que não são necessariamente sintomas de perdas nutricionais ou de morte ou de falência, mas sim das características naturais daquele vegetal, daquela planta, né? Às vezes as folhas têm umas cores diferentes entre a sua idade juvenil e idade adulta. Então, nunca avalie na biologia nada como uma base fixa, porque depende muito de vários aspectos, né? Idade, tempo, estação do ano, clima, se estamos numa época mais fria ou mais quente, mais seca ou mais úmida, né? Nessa sazonalidade, tá certo? Então, tendo como principais funções a fotossíntese e a transpiração, essas são as grandes funções das folhas. Nós vimos que na raiz era absorver e dar sustentação, estrutura de sustentação para o vegetal, o tronco que era dar também a sustentação, né? Transportar a seiva elaborada, a seiva bruta, certo? Dar a estrutura para a árvore se desenvolver ou para o vegetal se desenvolver. Agora nós vamos ver a folha aqui. Então tem como função a fotossíntese e a transpiração, né? Podem armazenar água e outras substâncias nutricionais para a planta. Eu diria para vocês, assim, sem muito medo de errar, que a folha é a matriz energética da planta. Por quê? Porque na folha nós temos água, nós temos nutriente, nós temos mitocôndrias, nós temos pigmentos, e a folha então tem a capacidade de absorver a energia que vem do sol, né? Transformar essa energia natural em energia química através das suas reações químicas. Lembra, né? As reações endotérmicas, exotérmicas. Então ela transforma, consome um pouquinho, mas ela libera energia e ela libera a fotossíntese elaborada, que essa fotossíntese é o alimento processado que vai voltar para a planta, para todos os locais ou posições da planta onde há demanda, onde a planta necessita, servindo como componente nutricional, né? Então, adapta-se aos biomas e às condições climáticas locais. O que quer dizer isso? Que às vezes
as plantas, ao longo do passar das suas vidas ou de seus processos evolutivos, ela se adapta a climas, ela se adapta a condições, ela se adapta aos biomas. Então ela desenvolve algumas estruturas, desenvolve um comportamento diferenciado, um comportamento de diferenciados, né? Desenvolve tecidos para ter mais armazenamento de água, de nutrientes, ou para ter menos, ou para ter mais proteção à excessiva radiação solar, né? Então isso tudo são adaptações da planta ao longo de um processo, ao longo de um tempo, para que ela então tenha melhores condições de sobrevivência naquele local, naquele ambiente, né? Exercem também atração aos polinizadores. Algumas folhas são vermelhas, por exemplo, né? Algumas folhas têm outras cores, justamente para atrair os animais polinizadores, normalmente os insetos, né? Porque aquela cor vibrante, né, acaba atraindo os insetos. Então aqui eu coloco alguns exemplos de folhas para vocês, estão todos em forma de um desenho mais sofisticado, né, não natural, né, mas para vocês observarem que existem inúmeros formatos, formas, características de folhas, tá? Que nós precisamos aprender a identificá-los, tá? Então, como que é a estrutura da folha? Então, primeiro tem o limbo. O limbo é aquela parte verde grande onde acontecem as fotossínteses, onde está o tecido, onde se encontram as inervações, né? É onde é a matriz energética, a matriz produtiva, industrial da planta. É ali no limbo que acontecem todas as reações químicas, né? Então é uma lâmina da folha, parte principal, matriz fotossintética, porque é ali que acontece principalmente, eu diria assim, 95%, 99%, 90% de todas as reações fotossintéticas, tá? É no limbo da folha que acontece, tá? Onde são encontrados os tecidos assimiladores, assimila então, né, a energia, reage, e de condução, que são as nervuras, né, ou nervaturas da folha, né? Então normalmente, como a gente pode ver aqui nessa figura principal, maior aqui, nós estamos vendo a folha pelo seu lado inferior, né? Então a folha tem um lado superior e um lado inferior. Normalmente o superior está voltado para a receber os raios solares, então ele tem uma camada de cutícula de queratina, de cera, para protegê-la das excessivas transpirações ou perdas de água por causa do calor. E a parte inferior, né, que a gente está vendo aqui, não tem esta camada de proteção, né? Então aqui a gente vê a mesma folha pela parte de cima, a gente vê que ela é menos rugosa, né, do que a parte de baixo, dá uma impressão de ser mais resistente do que a parte de baixo. Isso é porque existem camadas de proteção dos tecidos ou das epidermes da folha, tá? E o pecíolo, né? Então o pecíolo é essa partezinha pequenininha aqui, vamos desenhar, né? Essa partezinha pequenininha aqui, isso é chamado de pecíolo, é onde a folha se fixa ao caule ou ao galho, né? Ou ao tronco da árvore, né? Existem vários tipos de pecíolos, existem vários tipos de ligações da folha com o caule, né? Mas algumas folhas não têm pecíolo, então eu vou passar para vocês todas as estruturas das folhas, mas nós vamos ver mais para frente que tem folhas completas e incompletas, ok? Então, haste de inserção do limbo no caule, então ele liga o limbo com o caule. Vejam que a nervura principal, vou apagar aqui novamente, vejam que a nervura principal percorre toda a folha e se une ao limbo.
ao pecíolo, né? Tá? Então essa nervura é uma veia, né? Um canal de fluxo dessa energia, dessa seiva, tanto a bruta quanto a elaborada, né? E aí nós temos a bainha. A bainha, então, é uma parte do pecíolo que sofre uma diferenciação para aumentar a área de fixação no caule, né, ou no tronco, tá? Então nós temos vários tipos de bainhas também. Então são expansões achatadas do pecíolo no ponto em que se liga ao caule. Para quê? Para reforçar essa ligação do limbo da folha com o caule, para ficar mais resistente, para sofrer menos problema com vento, tempestade, sol, bichos, né? Tá? Então ter mais resistência, ficar mais firmemente fixada ao vegetal, né? As estípulas, que são estruturas foliáceas pequenas, então nós temos aqui 2 estípulas, né? Tá? Certo? Localizadas na base do pecíolo. Então, outra vez vou apagar aqui para vocês poderem ver. Nós temos aqui as estípulas, né, que parecem como se fossem 2 novas folhas que vão crescer e se desenvolver. Pode ser que sim, pode ser que aconteça. Alguns vegetais podem que aconteçam isso, né? Que aconteça isso. Já falei para vocês, em biologia a gente não pode ir com um ponto firme, dizendo é isso e ponto. Não. Sofrem os vegetais, os seres vivos, sofrem mutações, sofrem adaptações, sofrem modificações nas suas estruturas, nos seus tecidos, no seu conjunto de células, nos seus órgãos, né? Então a gente não pode afirmar, a gente tem que ter o conceito, tem que ter a base, e aí a gente faz o raciocínio sobre ele, tá? Localizadas na base do pecíolo, algumas podem se modificar, tá vendo? Modificação e formar espinhos. Então algumas estípulas são flexíveis, são moles, né? São brandas, né? Dobráveis, e outras formam diferenciações e vão formar espinhos, né? Tá? E aí, como eu falei, nós podemos ter as folhas incompletas ou as folhas completas. Quando nós temos folhas incompletas, uma dessas 4 partes da estrutura da folha pode falhar, pode faltar, né? Então vamos ver como é que elas são chamadas. Invaginante, comum em monocotiledôneas, tipo gramíneas, arroz, trigo, cana-de-açúcar, que não possui o quê? Plantas monocotiledôneas, só possui meristemas primários, portanto não possui crescimento secundário, que é o crescimento de espessamento, de engrossamento. Por isso que a graminha sempre vai ficar fininha. Por isso que a cana não vai crescer muito, vai ficar ali. Por isso que o bambu vai crescer mais ou menos, algumas espécies podem até crescer um pouco mais, mas não vai crescer tanto quanto um vegetal lenhoso, né? Uma árvore. Então, onde a bainha envolve o caule e o pecíolo é ausente. Então, invaginante, como aqui o capim, né? A cidreira, né? A grama, a gramínea, né? Algumas outras plantas, não há pecíolo. A bainha se une ao caule ou ao galho diretamente, tá? Então não há pecíolo. Sésseis, sem pecíolo ou bainha. O limbo se fixa diretamente no caule, tá? Então, invaginantes, a bainha envolve o caule e o pecíolo está ausente, né? Então nós temos a bainha aqui. Lembra que eu falei o que era bainha para vocês? Bainha era a expansão, né, achatada do pecíolo. Então agora não tem mais pecíolo. Da bainha liga-se direto ao limbo. Então não tem mais o pecíolo. O pecíolo está fora, né? Como é o caso aqui. A bainha se liga diretamente ao limbo, tá? Então essa é uma invaginante. Já as sésseis, né,
não apresentam nem pecíolo ou bainha, né? Então nenhum nem outro, ou nenhum ou outro. O limbo se fixa diretamente no caule, por exemplo, o tabaco. Então, né, o tabaco, o limbo da folha se fixa diretamente no caule, não tem nem pecíolo e nem bainha, tá? Ou às vezes não tem bainha e só tem pecíolo, tá? Então são ditas folhas incompletas sésseis, né? Tipos de folhas por sua durabilidade, ou seja, pela permanência dela nas árvores. Se elas duram em relação ao quê? Em relação à sazonalidade, em relação às épocas termais, épocas climáticas, né? Não em relação à idade, tá? Por quê? Porque muitas vezes as plantas podem se apresentar com folhas permanentes para o resto da vida, mas quando uma folha fica velha ou ela está numa parte diferente do organismo, do vegetal, ela perde sua função, então ela acaba envelhecendo e morrendo, tá? Então são chamadas de folhas perenifolis, folhas, né, perenes de longa duração, então vão ficar aí pela planta para o resto da vida. Se elas tivessem função para o resto da vida, elas iriam existir para o resto da vida. O que acontece em florestas, né, em aglomeramento de vegetais, de espécies, muitas vezes muda-se as condições climáticas, uma folha acaba ficando sombreada, um vegetal cresce muito e ela está lá embaixo, então ela não tem mais função, outras folhas lá na copa das árvores têm função mais importante, então aquela folha envelhece e morre, perde sua função, tá? Ou as caducifólias, que são caducas, de curta duração. Então, a cada novas período de primavera e verão, aí vem o outono e o inverno, há uma troca dessas folhas. Essas folhas caem. Aqui no Brasil nós temos várias regiões ou várias espécies onde se perde as folhas. Por exemplo, a paineira, por exemplo, o ipê, né? Por exemplo, que planta mais que eu posso dizer de fácil compreensão para vocês, né? Algumas folhosas, tá? Elas perdem as folhas. Por exemplo, aqui o pessegueiro, a pereira, a goiabeira, né, o abacatezeiro, tá? Eles perdem as folhas no inverno, tá? Outras plantas como o ácero, o plátano do Canadá, né, perdem as folhas no inverno. Na zona climática, né, do inverno, essas folhas não têm mais função. Por quê? Porque o vegetal entra em um estágio semelhante à hibernação, então ele não se desenvolve, então não tem função de preservar aquelas folhas. Quando começar o inverno, o verão, quando começar a primavera, quando acabar o inverno, começar a primavera e depois o verão, essas folhas vão voltar a crescer. Para quê? Simplesmente para fazer as taxas de fotossíntese, para fazer os metabolismos, para garantir a sobrevivência do vegetal, para fazer com que ele cresça, se desenvolva, né? Tá? Em condições climáticas adversas, as plantas sofrem alterações químicas e estruturais, fazendo surgir a camada de abscisão no pecíolo. Então elas perdem as folhas pelo pecíolo, obviamente para aquelas folhas que têm pecíolo, né? Aquelas folhas que não têm pecíolo, de repente por uma outra parte delas, tá? Classificação das folhas. Então, quais são os tipos de folhas? Nós temos basicamente dois tipos de folhas. Folhas simples, onde o pecíolo do limbo se liga diretamente ao caule, à haste do vegetal. Ou nós temos folhas completas, tá? Folhas simples e folhas compostas, desculpa. O que são folhas compostas? Nós temos o limbo da folha, ele se divide e forma vários folíolos.
Esses folíolos se ligam a uma nervura principal e essa nervura principal liga-se ao pecíolo, que se liga ao caule ou ao haste da planta. Então, na folha simples, o limbo é inteiro, como a gente está vendo aqui, né? Essa foto eu já mostrei anteriormente. Podem variar em função da forma do limbo, disposição da nervura central e das diversas nervuras. Então, nós vamos ver que tem folhas que têm nervuras paralelas, né? Nervuras circulares. Essa aqui, no caso, parece uma pena, né? Não parece uma pena? Então, é penininérvia, né? Porque tem uma característica de pena, tá? Disposição da nervura, ou então chamado de venação. Venação é o tipo de nervura, tá? Nessas nervuras encontram-se tecidos de sustentação que mantêm o limbo na posição característica da espécie. Então, não é, a folha sempre vai ter um lado superior e um lado inferior, mas nem sempre ela está nesse arranjo. Ela pode estar assim, ela pode estar virada, ela pode estar cruzada, enrolada, tá? Depende da característica da espécie. Porém, a folha sempre terá uma camada superior e uma camada inferior, ok? E também para a condução da seiva. Então, essa é a função da folha, né? Tá? É uma folha simples, onde o limbo é ligado ao pecíolo, que é ligado diretamente no caule, tá? Então, olha lá, classificação da folha pela forma do limbo. Então, nós, quando vamos estudar os vegetais, nós usamos formas de classificação. Classificação de acordo com o formato do limbo. Então, eu falei, primeiramente simples, depois composto. Aí, no composto, temos várias formas, imparipenada, paripenada, né? Nós temos digitadas, certo? Então, ó, digitada, penatipartida ou imparipenada, tá? Pinulada, trifoliada, palmada, ternada, né? São vários tipos de folha. Já nas folhas simples, nós também vamos ter nomes especiais. Cordiforme, elíptica, oboval, oval, lanceolada, né? Falciforme, linear, e assim sucessivamente. Então, avaliem, analisem todos esses tipos de folha para vocês observarem e entenderem a diferença entre uma folha composta e uma folha simples, ok? E nós temos aí diversas formas com suas diversas terminações, né? Olha como é diferente, ó. Olha como são diferentes essas terminações, essas bordas das folhas, né? Tá? Como que se classificam? Então, folhas compostas podem ser imparipenadas ou paripenadas. Imparipenadas, quando o verticilo com os folíolos termina num último folíolo. Então, nós não temos uma combinação de pares de dois. Por quê? Porque sempre tem um folíolo individual, né? Tá? Então, o limbo é dividido em folíolos, partes menores do limbo. Imparipenadas, terminação em número de ímpar, como a gente viu aqui. Digitada, que é uma forma de mão, como se fosse uma mão, né? Paripenada, então na paripenada é como se não tivesse esse último folíolo aqui, certo? Então, a folha teria só folíolos alinhados, né? Emparelhados, tá? Terminação em número par, podem ser digitadas, folíolos têm mesmo ponto de inserção. Então tá aqui, ó, paripenadas com o mesmo ponto de inserção, ditas então paripenadas. Imparipenadas, o limbo, né, tem esta configuração de folíolos terminando num único folíolo. Folhas modificadas, então não são tipos de folhas, são folhas que, de acordo com a posição ou o meio ambiente onde elas estão, elas sofrem uma modificação para adaptação àquele meio ambiente. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo nesse exemplo que esta planta possui 3 tipos de folha, né? Tá?
possui uma folha que fica submersa embaixo da água, uma que fica em contato com a superfície da água e outra que fica ao ar. Então vocês observem que são formas diferentes da mesma folha. A essa situação, quando um vegetal possui diferentes tipos de folha, nós chamamos de heterofilia. A gente já sabe que hétero significa vários, né? Tá? E quando for vegetais com diferentes tipos de folhas, modificações e adaptações, porém a gente vê pouca diferença, a gente chama de anisofilia, tá? Ok? Folhas modificadas, então só repetindo, anisofilia, a gente percebe que essas folhas têm a mesma constituição, um pecíolo, um limbo, estão presas aqui no caule principal ou no pecíolo principal do folíolo, da folha composta, né? E essas aqui não, essas aqui são bem diferentes, tá? Então, anisofilia são iguais, heterofilias são diferentes de acordo com os ambientes onde elas vivem, certo? Então vamos lá. Folhas modificadas. O que são folhas modificadas? São modificações que as folhas sofrem para fazer a adaptação da espécie às condições climáticas permanentes ou temporárias, tá? Então podem apresentar modificações para adaptações às diferentes condições ambientais. Por exemplo, espinho. Então, numa região muito seca, numa região desértica, o que os cactos fazem? Eles pegam suas folhas e transformam em espinhos, espinhos com teor de lignina, né? Então, eles impedem a planta perder água para o meio ambiente. Então, eles protegem a planta, como também protegem de animais, seus inimigos naturais, que vêm se alimentar. Então aquele espinho repulsa esses animais que por um motivo ou outro estariam indo ali para se alimentar delas, né? Ou gavinhas, né? Então espinhos apresentam um limbo reduzido apenas com uma nervura principal. Gavinhas, pequenas folhas de plantas trepadoras que auxiliam na fixação do vegetal, né? Por exemplo, as uvas. Brácteas são folhas de proteção das flores, tá? Então, brácteas são folhas de proteção das flores, também servem para atrair polinizadores. Eu falei lá na frente que uma das funções das folhas, né, também é atrair polinizadores, ok? Espata, brácteas modificadas para a proteção da inflorescência. Então, inflorescência é um conjunto de pequenas flores, que é chamado também de espádice, também atraem polinizadores, certo? Escamas e catáfilos, por exemplo, vamos pensar aqui em escamas e catáfilos, cebola, alho, né? Tá? Proteção das gemas e algumas vezes podem armazenar nutrientes, cebolas. Tá? Os catáfilos do alho, então, não são catáfilos de armazenamento de substâncias ou de nutrientes, tá? São só de envolvimento, de proteção. Já as cebolas, a gente sabe que a cebola tem muito líquido ali dentro, aquela camada de folha é na forma de catáfilos e armazenam, então, nutrientes. Carnívoras ou insetívoras, a gente já falou aqui em vezes anteriores de plantas que são carnívoras ou possuem folhas carnívoras ou insetívoras. O que elas fazem? Elas abrem, o animal pousa no seu interior, elas fecham e através de enzimas, proteases, elas dissolvem os animais. Ao dissolver os animais, elas liberam todos aqueles nutrientes dos animais para o seu próprio mecanismo de desenvolvimento, né? Então, são formas adaptadas para a captura de insetos e sua digestão por meio de enzimas da planta, como eu falei, protease, posteriormente absorvidos pelas plantas. Então, depois de dissolvido toda aquela camada proteica do animal que pousou na folha, então haverá o quê? Haverá uma reabsorção de todo aquele componente, né, pela própria planta. Então nós temos aqui espinhos do cactus, gavinhas, as brácteas, né? Então aquela flor bonita que a gente compra
pronatal nada mais é que folhas modificadas com cores para chamar os polinizadores, né? Nós temos aqui um copo de leite, né? Então, que é uma planta séssil, que sai lá diretamente do caule, né? Uma espata, né? Então, são brácteas modificadas para a proteção da inflorescência espádice. Então, tá aqui. A espata, né? É uma bráctea modificada que vai se fechar e vai proteger, então, a espádice, né, ou a inflorescência. Então, aqui nós temos a cebola com os catáfilos e aqui nós temos uma planta carnívora ou insectívora que vai dissolver as proteínas dos animais e dissolver os animais, tá? Toda a folha, vamos olhar agora para a anatomia, possui uma epiderme, compactas, recobertas por cutícula, para a redução de transpiração e perda de água, né? Então, a epiderme das folhas possui uma proteção natural para evitar o quê? Que a temperatura superaqueça, os estômatos se abram e saia todo o nutriente e água da planta, depois causando problemas para a planta, tá? Possui estômatos, em um ou nos dois lados da planta. Então, vocês lembram o que eram os estômatos? Era aquele conjunto de célula que abria e fechava para fazer trocas gasosas. Às vezes, quando o ambiente está muito úmido, ele pode permitir um pouco de entrada daquela umidade, né? Tá? O mesófilo, porção responsável pela fotossíntese, células parenquimáticas com cloroplastos. Podem apresentar duas estruturas, palissádica e lacunosa. Então, uma folha, né? Então, quando a gente olha uma folha, a gente não pensa. Mas daí, se olhar de lado, essa folha tem uma estrutura que é palissádica, normalmente na parte superior, né? Ou lacunosa na parte inferior. Então, as células são dispersas de qualquer forma, formando aqui espaços onde vão se desenvolver os estômatos e onde haverá toda a troca de água e de gases, tá? Lacuna entre as células e bem dispersas, sem padrão esponjoso. Então, no palissádico existe um padrão. Todas as células estão exatamente alinhadas. No lacunoso, não. Esse padrão está perdido, né? Tá? Um mesófilo assimétrico. Então, o que é um mesófilo assimétrico? Quando eu tenho um palissádico, né, e um lacunoso, né? Então, eu tenho um mesófilo palissádico e eu tenho um mesófilo lacunoso. Percebam que no palissádico todas as células estão bem estruturadinhas, formando uma camada bem firme. Já no lacunoso, essas células são totalmente dispersas, né? Então, nós temos a epiderme superior, que eu falei para vocês, o mesófilo, que é o conjunto dos palissádicos e dos lacunosos, né? Nós temos estômatos, tanto na parte superior quanto na parte inferior, que é para permitir a transpiração da planta, né? Então, possui parênquima palissádico logo abaixo da epiderme superior e o lacunoso após a epiderme, após o parênquima palissádico. Então, o palissádico está logo após da epiderme e após dele vem o lacunoso, tá? Característicos de dicotiledôneas. Então, dicotiledôneas quem são? São as plantas que possuem dois cotilédones embrionários e possui crescimento secundário, portanto, possui meristema secundário e possui crescimento em espessura, vão engrossar, vão ficar grandes, como as árvores que nós temos nos nossos parques e alguns quintais aqui de Curitiba, tá? Então, onde os estômatos e câmaras subestomáticas estão na superfície inferior da epiderme, hipoestomática, tá? Então, só existe estômato aqui nessa parte amarela inferior, que é o caso aqui que a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, ó.
tá? Nós temos aqui um estômato, mas aqui também temos um outro estômato na camada superior. Só que não é esse caso. Quando é hipoestomática, só há estômato na parte de baixo, tá? E o mesófilo simétrico? O mesófilo simétrico apresenta uma camada, né, palissádica de células. Então aqui está a epiderme, então aqui estão todas as células alinhadas, e aí possui células dispersas pelo ambiente, né, certo? E depois novamente um outro sistema palissádico, ok? Nesse sentido, então, isso faz com que haja mais conservação dos elementos internos, tá? Então, apresenta simetria na posição do parênquima, possui parênquima lacunoso entre os palissádicos. Então, tá aqui, tem 2 palissádicos e um lacunoso no interior. É típico das monocotiledôneas. Então, quem eram as monocotiledôneas? A cana, o milho, né? O trigo, a gramínea, ok? Estômatos nas 2 epidermes, folhas anfiestomáticos. Então, quando os estômatos estão só na camada inferior, são hipoestomáticos. Quando estão nas 2 camadas, são anfiestomáticos, né? E se estiver só na camada superior, podemos chamar de hiperestomático ou subestomático, porque está na camada de cima. Novamente, o importante é o raciocínio, é vocês entenderem todo o processo. Ok, pessoal? Um grande abraço, fiquem com vocês, com a energia, com a fé de vocês. E ó, estudar, pessoal, estudar muito, tá bom? Forte abraço, até a próxima.